Muita gente fala de como tal coisa afetou o Game Pass, que o Game Pass sempre foi um fracasso. Assim, na verdade, nenhuma dessas pessoas entendem nada. Primeiro que essa matemática de serviço de assinatura é muito complexa para meros leigos falarem disso com uma outra propriedade. Já que você tem custo de aquisição de cliente, tem custo de marketing, custo de retenção de cliente, custo operacional, você tem que ver por quanto tempo você mantém esse cliente assinando seu serviço e quanto ele gasta ao longo do tempo com seu serviço. E se ele está disposto a gastar mais em algumas vendas adicionais ou conteúdo adicional colocado na assinatura. É uma matemática bem complexa que hoje, como a Microsoft não divulga detalhadamente os números da divisão Xbox, só gente dentro da Microsoft pode fazer essa conta acertadamente. Mas essa matemática complexa não é o principal problema do Xbox Game Pass. Nessa matemática, jogos como Call of Duty, Starfield, Elder Scrolls 6 e outros jogos gigantes podem se tornar facilmente lucrativos. Obviamente que, dependendo da situação, o preço da assinatura ficaria exorbitante. Mas o principal problema dos serviços de assinatura, todos eles, Netflix, HBO Max, Prime Video, Spotify e principalmente para o nosso vídeo aqui, o Game Pass, é descobrir o tamanho do mercado de serviço de assinatura, ou seja, o tanto de pessoas dispostas a assinar esse serviço. Hoje sabemos que tem mais de 300 milhões de pessoas dispostas a assinar um serviço de assinatura mensal para assistir filmes em casa. Quando a Netflix lançou anos atrás, ninguém tinha certeza disso. A mesma coisa vale para o Game Pass. Quando ele foi lançado, ninguém imaginou onde ele poderia chegar. E agora, recentemente, foi reportado que ele chegou a cerca de 35 milhões de assinantes. A Netflix consegue facilmente colocar filmes de 200, 300 milhões de dólares na assinatura dela sem problemas e sem se preocupar com bilheteria, sabe por quê? Porque a Netflix tem receita anual de 40 bilhões de dólares. Para você ter comparação, toda a divisão PlayStation teve em 2024 cerca de 27 bilhões de dólares de receita. E o Game Pass teve no último número reportado 5 bilhões. Por que a Netflix consegue essa grana? Porque ela tem mais de 300 bilhões de assinantes. Então ela consegue fazer aquela matemática complexa, como eu disse no início do vídeo, de uma maneira que fique tranquila para ela colocar uma assinatura que não seja inviável para ninguém assinar. Óbvio que tem a questão da natureza da Netflix. É um serviço de filmes e séries. Então 3 filmes que você assistir na Netflix já paga assinatura, assim grosseiramente falando. E você pode muito bem assistir 3 filmes num só dia, o que para videogame é praticamente impossível. E filmes também rodam em tudo, nos bilhões de celulares, PCs e TVs do planeta. E é uma mídia fácil demais para você consumir. Pode consumir em qualquer lugar, seja sozinho, com família ou amigos, e frente dos jogos. Então o Xbox Game Pass conseguia aquela matemática complexa, colocando seus jogos Day One no serviço por um preço que as pessoas consigam pagar, ele precisa ter muitos assinantes. E segundo a própria Microsoft, precisava chegar a 100 milhões de assinantes para chegar no ponto de equilíbrio, traduzindo, chegar num ponto onde ela não precise perder dinheiro para alcançar o público e possa começar a só lucrar com a assinatura. Isso antes da compra da Activision. De 35 milhões para 100 milhões é um chão, e sinceramente acho que nunca vai chegar nesse número de 100 milhões. Não porque o Game Pass é insustentável como serviço em si, mas porque o mercado que a Microsoft conseguiu criar ou conseguiu fazer ele penetrar é muito pequeno para manter esse serviço de assinatura. Para vocês terem ideia, foi apontado que em 2023 o Game Pass tinha 33 milhões de assinantes, o que demonstra que se o número de 35 milhões for o atual, como reportado da última vez, nos últimos 2 anos só cresceu 2 milhões de usuários, o que mostra que o serviço já começou a atingir ou já atingiu o ápice do número de assinantes que ele pode chegar. Isso já com a compra da Activision e já com Call of Duty na assinatura. O problema disso é que, segundo aqui pegando o Veja Charts, que é o site que tem números melhores sobre as vendas dos consoles Xbox, a geração da Xbox Series X e S vendeu até agora cerca de 33 milhões de unidades, o que é uma base instalada muito baixa para você manter um serviço de assinatura desse tipo. Lembrando que o número de conversão de usuários que se tornam assinantes não é gigante. Por exemplo, se 50% dos donos de Xbox assinassem o Game Pass, já seria um número incrível e muito, mas muito acima da média de todos os serviços de assinatura existentes no mercado. Inclusive seria maior até que a taxa de conversão da Nintendo e da Sony, que tem bases instaladas maiores. Óbvio que o Xbox não chega nesse número de conversão de usuários, mas falo desse número de bases instaladas dos consoles para a gente ter um parâmetro dos problemas que a Microsoft tem. Com esse número de consoles vendidos, temos ainda o problema que a Microsoft tem aumentado o preço dos consoles, e muitos lojistas estão parando de vender consoles de Xbox, isso no mundo todo. E obviamente a Microsoft não está conseguindo convencer as pessoas a comprarem os consoles Xbox, o que diminui o mercado que o Game Pass pode alcançar. Além disso, tem o PC, que no PC o Game Pass está restrito só à loja da Xbox, que todos reclamam dela.
Ninguém compra jogo de PC lá. Se a Microsoft não pagar as empresas para lançar jogo lá, elas não lançam direto lá. Lançam só na Steam e na Epic Store. E no PC, cara, os jogadores são chatos. Eles não saem da Steam por nada. E lá tem mais de 180 bilhões de usuários mensais. Ou seja, são 180 bilhões de possíveis assinantes do Game Pass que a Microsoft não vai alcançar no PC. Se a Microsoft convertesse, por exemplo, 20% desse público da Steam, teria 25 milhões de usuários adicionais no Game Pass, que nesse cenário aproximaria o Game Pass de 60 milhões de usuários. Mas a Microsoft não consegue ganhar mercado no PC para conseguir vender e ganhar assinantes para o Game Pass. Pode dizer, mas a Steam não quer o Game Pass. Cara, faz um acordo e dá parte dessa grana para a Steam, torna a Steam a loja de jogos oficiais do Windows. Tem diversas maneiras, cara. O problema é que a Microsoft sempre acaba fazendo a menos eficiente. No cloud é a mesma coisa, tem mercado, mas ninguém se importa com Game Pass nos celulares, por exemplo, muitos jogos necessitam de controle para jogar, mas 100% dos jogos que é possível jogar no celular com touchscreen. E a natureza dos jogos celulares também é outra. E mesmo assim, a Microsoft não lançou também a tão prometida loja mobile dela. Vão dizer também, mas não pôde por causa do Google, a Apple não deixa. Cara, a Microsoft é bilionária, faz um acordo e já era. E tem também as TVs, onde tem um Game Pass, as Smart TVs. É muito interessante essa iniciativa e poderia ganhar muito mercado com o tempo, mas esse mercado das TVs é majoritariamente de pessoas leigas. Então você teria que no mínimo mandar um controle de Xbox na caixa das TVs para incentivar elas a assinarem o Game Pass. Porque imagina a frustração do cara leigo. Vai lá, assina o Game Pass e tem que gastar ainda com controle adicional. Então no final, o problema não é o Game Pass em si, não é você colocar jogos de 200 milhões de dólares numa assinatura mensal, e sim da Microsoft não ter a capacidade de expandir o mercado dela para atrair mais jogadores e consequentemente assinantes para o Game Pass. Para vocês terem ideia do quanto que a Microsoft é ruim, a PS Plus oferecendo menos como serviço, só por estar num console com mais jogadores, tem cerca de 45 milhões de assinantes, isso só estando no PlayStation. Imagina se estivesse no PC, no celular, nas TVs. Pode ser que eles tenham visto internamente que o número de assinantes do Game Pass começou a não atingir o nível de crescimento desejado pelo gerente do Xbox, e eles deram uma ótima cartada ali com a aquisição da Activision. Se foi isso, foi uma baita burrice. Achar que a Activision sozinha ia salvar o Game Pass fazendo eles atingirem a meta de assinantes desejadas é burrice. E bem, agora eles precisam pagar os 70 bilhões que pagaram na Activision. Se não vai ser pelo Game Pass, vai ser por outro jeito. Esses 70 bilhões podiam ter ido pra, fazer uma parceria mundial com as fabricantes de TV e colocar o Game Pass em todas elas e mandar o controle de Xbox já na caixa dessas TVs e assim expandir o Game Pass. Podia, não foi? Podia esses 70 bilhões, podiam servir de marketing pros consoles Xbox? Podia. Esses 70 bilhões podiam ter servido para eles manterem o preço dos consoles baixos? Podia, mas não foram. E agora que a base instalada do Xbox é baixa para conseguir sozinha levar o Game Pass com a Activision e pagar os 70 bilhões, a Microsoft está tendo que correr atrás, recorrendo a praticamente largar os consoles e virar uma publicadora multiplataforma. Mas é isso, pessoal, espero que tenham entendido a minha explicação do porquê o Game Pass em si como assinatura não é o problema, e sim a base instalada do Xbox e o Xbox Microsoft. Se ficou alguma dúvida ou opinião diferente, comenta aí embaixo que eu respondo, a gente troca uma ideia. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Jesus Cristo sempre, o único que morreu pelos nossos pecados para nos salvar, e até a próxima.